Deuteronômio capítulo 5. A partir do versículo 1. Diz a palavra de Deus: Moisés convocou os israelitas e lhes disse: Escuta, Israel, os mandatos e decretos que hoje vos proclamo, para que os aprendais, os guardeis e os ponhais em prática. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco no Horebe. Não fez essa aliança com nossos pais, mas conosco, com os que estamos vivos hoje aqui. Cara a cara, o Senhor falou conosco na montanha, desde o fogo. Eu era mediador entre o Senhor e vós, anunciando-vos a palavra do Senhor, porque aquele fogo vos dava medo, e não subistes a montanha. O Senhor disse: Eu sou o Senhor teu Deus. Eu te tirei do Egito, da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Palavra do Senhor. Demos graças. Aleluia, Senhor. Te damos graças por essa hora bendita e que recebemos a tua palavra. Pedimos que o teu Espírito, de uma forma muito graciosa, venha falar conosco nessa noite. Tu conheces as necessidades do nosso coração, os problemas que enfrentamos de fato dentro de nós, e nós precisamos que o Senhor nos visite para sermos curados, tratados por Ti mesmo, com a Tua graça, o Teu amor, o poder do Evangelho, para a glória de Jesus. Então te pedimos, nos visite agora, Senhor. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Não amamos a Deus. Essa tem sido a nossa tônica, essa tem sido a nossa palavra desde o dia 31 de dezembro. Não é da nossa natureza amarmos a Deus. Nós odiamos a Deus. Os nossos pecados e a maneira como nós vivemos nos mostram quanto odiamos a Deus. Nós disfarçamos esse amor. A gente disfarça com músicas, com orações piedosas, mas nós não amamos a Deus. Dia após dia o nosso coração luta contra tudo aquilo que agrada a Deus, para que nós nos sintamos confortáveis, para que nós nos sintamos bem e para que os nossos prazeres sejam realizados. Não há em nós amor sincero por Deus. Então nós começamos a meditar como um desafio nosso esse ano. Aprender a amar a Deus. Porque se Cristo de fato está em nós, se de fato houve uma obra de reconciliação no nosso coração, o que Cristo pode ter reconciliado? O problema central da nossa vida. E o problema central da nossa vida é não amarmos a Deus. Então, se formos reconciliados, isso significa que fomos restaurados a capacidade de amarmos ao nosso Senhor. E aí nós começamos a examinar o Decálogo. Porque se eu quero saber o que significa amar a Deus, eu tenho que olhar para os 10 mandamentos. É lá que Deus me diz o que significa amá-lo. Então nós nos deparamos com o primeiro problema. A primeira manifestação visível de alguém que ama a Deus é: não terás outros deuses diante de mim. E nós começamos a examinar os ídolos do nosso coração. Os falsos deuses que nós criamos para nós mesmos e que às vezes nós projetamos dizendo: isso é Deus. Não, isso não é Deus.
São deuses falsos que estão agindo dentro de nós. São deuses mentirosos que agem dentro de nós e que nós estamos servindo dia após dia e não percebemos que isso não é um ato de amor para com Deus, mas um ato de satisfação de nós mesmos. Então nós observamos já alguns problemas com isso. Primeiro, que esses falsos deuses que operam no nosso coração, eles roubam a imagem de Deus em nós, eles destroem a percepção de Deus em nós, e eles nos escravizam, deformando a nossa vida. E aí nós começamos a examinar como eles operam. Então nós temos olhado para Gênesis 3, onde a primeira vez Deus começa a revelar como esses ídolos vão se operando dentro de nós, vão se construindo, como esses altares vão sendo levantados dentro de nós. Ponto central: pecado. O pecado é aquilo que alimenta o funcionamento dos ídolos que escravizam o meu coração. Mas o pecado tem basicamente 3 portas de entrada na minha vida. Capítulo 3, versículo 6, depois da tentação, a palavra de Deus nos diz que Eva percebeu que a árvore era apetitosa, que o fruto da árvore dava prazer. E essa é a primeira porta por onde os ídolos vão se construindo dentro de nós. Já meditamos sobre isso. O problema do prazer, o problema do hedonismo que nós estamos vivendo hoje na nossa sociedade, onde a gente diz: bom, mas se eu sentir prazer e isso me faz bem, então isso deve ser certo. Qual é o problema? Você não se sente bem? Não lhe dá prazer o que você está fazendo? Mas essa é a porta como os ídolos operam. Nós observamos a segunda questão desse versículo 6, quando diz que Eva também viu que era uma delícia ver aquela árvore, era agradável aos olhos. E então nós começamos e meditamos no último sermão sobre esse problema da ambição que nasce do olhar. Quando nós roubamos a estética, quando nós roubamos o belo para a nossa satisfação, em vez de darmos glória a Deus e ofertarmos como louvor ao Senhor, e construímos ambições no coração. Então nós chegamos no terceiro problema, a terceira porta por onde os ídolos se formam dentro de nós. O final do versículo 6 diz que ela viu que aquela árvore não era apenas apetitosa, não era apenas boa de se ver, mas ela era desejável para adquirir discernimento. E aí o apóstolo João, lá na primeira carta, ele tem um nome para isso. João, ele vai dando um nome a cada coisa que aconteceu no versículo 6. Ele diz que o primeiro problema foi concupiscência da carne, segundo problema, concupiscência dos olhos, terceiro problema, soberba da vida. Este é um grande problema nas nossas vidas. Soberba. O que eu acho mais engraçado, para não dizer trágico, é quando eu estou fazendo aconselhamento com alguém e aí eu olho para essa pessoa depois de conversar sobre várias questões e digo: é impressionante como o seu coração é soberbo. Esses dias atrás eu estou acompanhando um casal, está atravessando um momento conturbado, problema de adultério dos dois lados, não só da nossa igreja. Uma coisa que eu agradeço a Deus é que os membros da minha igreja me dão poucos trabalhos. Não tenho tanto problema com vocês.
E a agenda é lotada com o pessoal de fora. E a esposa, muito cheia de si. Quando ela falou, eu olhei para a cara dela e disse assim: impressionante como você é soberba. E depois ela falando com a conselheira dela, que me encaminhou o caso, ela disse assim: olha, na hora que ele falou isso, me deu uma vontade de dar um tapa nele. Eu disse: olha, você só está mostrando a sua soberba. Nós temos dificuldade de percebermos isso. Só que quando eu vou voltar à história, isso foi um quebrantamento muito grande para essa irmã, porque ela caiu a ficha realmente do problema dela dentro do casamento dela. Mas voltando à questão, nós temos dificuldade de perceber a soberba operando dentro de nós. Por quê? Porque nós construímos uma ideia errada de humildade, a fim de não percebermos a soberba que opera dentro de nós. Nós às vezes consideramos virtuoso aquele que se faz vítima da situação. Oh, que irmão ou que irmã humilde, pobre coitado. Você vê, todo mundo manda nele, todo mundo faz o que quer, todo mundo grita com ele. E ele diz assim: olha, isso aqui é um irmão humilde. Não, ele não é um irmão humilde, ele é um irmão soberbo. Porque soberba não tem nada a ver de você colocar o nariz acima de alguém. A pessoa que se vitimiza está cheia de soberba no coração. Ou então nós olhamos para o irmão que não teve tanta sorte nessa vida. Aí ele trabalha lá, ganha tão pouco, vive uma vida difícil para comprar o que comer, para ter onde morar. E nossa, que irmão humilde. Não, isso não é humildade também, isso é pobreza, isso é carestia. Isso é não ter recursos suficientes, é qualquer coisa menos humildade. E o pior, ainda tem pobre humilde, soberbo. Ainda tem pobre soberbo. Você quer saber como você percebe o pobre soberbo? Quando você oferece alguma coisa para ele, veja como ele reage. Ele se incomoda porque o outro está ajudando ele. Ele acha ruim porque o outro está ajudando ele. Deus me ensinou isso num momento de falência pessoal. Já contei essa história para vocês, quando a faculdade evangélica faliu não, demitiu a gente. Ela está meio falida mesmo. Eles nos deixaram 3 meses sem pagamento. E eu fui no segundo mês sem pagamento. Tinha feito um trabalho da tradução de um livro, peguei o dinheiro, fui ao casamento do meu irmão, entrei de férias. E de lá fui até Tabira com Josi e Arthur. Peguei o carro da minha mãe, vamos embora para Tabira, bora. Eu vou lá em Tabira esperando o pagamento e não saiu o pagamento. Chegou um dia que eu fiquei revoltado. E eu saí para caminhar, não tinha mais nenhum centavo, não tinha mais nada no bolso. E fui orar, fui buscar o Senhor, com aquela revolta dentro de mim. E enquanto eu caminhava, a primeira palavra que Deus trouxe ao meu coração foi: porque andais ansiosos. Não andeis ansiosos de coisa alguma. O vosso Pai Celeste sabe de tudo o que necessitais. Vejam as árvores dos céus. Elas não trabalham nem fiam, e todo dia o Senhor dá a elas o que comer. E à medida que eu orava, Deus foi colocando isso no meu coração, e eu fui começando a entender a soberba que estava operando em mim naquele momento. Eu moro em Brasília,
Eu tinha ido a Fortaleza no casamento do meu irmão. Eu tinha pegado um carro, tinha chegado em Itabira. Em algum momento me faltou alguma coisa? Não. Por que eu estava revoltado? Porque eu estava passando fome, Josi estava passando fome, Arthur estava passando fome? Não. Todo dia tinha o que comer, café, almoço, janta, fora os lanchinhos. Por que eu estou revoltado? Bom, eu estou revoltado porque eu acho que eu tenho que me sustentar. Eu sou senhor da minha história, eu sou senhor da minha casa, e eu não posso admitir que a minha sogra estivesse cuidando de mim. Todo dia estava lá o almoço, a janta, café, com direito ainda a perguntar, né? Quer queijo hoje? Quer um ovinho? Meu sogro é uma benção. E eu comecei a entender o problema da soberba. Eu não posso admitir que alguém me ajude. Eu tenho que ser dono da minha história. Eu tenho que ser dono do meu nariz. E aí eu voltei dessa caminhada, que eu chorei muito, entendi o problema do meu pecado e fui escrever um artigo. Acho que um dos melhores artigos que eu escrevi até hoje foi esse: Não Andeis Ansiosos. Está lá no meu blog, está no blog da igreja. E eu conto lá no artigo que no momento que eu estava escrevendo aquele artigo, minha sogra chegou para mim e disse assim: ó, está aqui seu cafezinho, um biscoitinho. São cuidados de Deus. Mas às vezes tem pobre soberbo. Eu naquele momento era um pobre soberbo, porque eu não tinha nada mesmo, não tinha um centavo no bolso, e estava revoltado porque eu não tinha um dinheiro. Eu não percebia que isso era soberba de alguém autossuficiente que acha que tem que se sustentar. As outras coisas foram acontecendo. Bom, e para voltar, não tinha dinheiro para voltar. Eu não tinha para colocar o combustível. E os irmãos sabem que desde que eu assumi o pastorado dessa igreja que começamos, eu nunca fiz um único salário para mim. E aquele momento se tornou um desafio, porque eu tinha o direito de ligar para Deus e dizer: olha, tá feio, me manda um salário aí. E eu disse: não, não vou fazer isso. Se Deus realmente cuida de mim, não vai ser assim. Aí passaram 2 dias até Deus me ligar: ei, meu chefe, como é que tá? Rapaz, estamos aí, difícil, estou tentando ver como é que eu vou voltar. Chefe, R$500, resolve. Dá para voltar. Se ele tivesse me ligado 3 dias antes, eu ia dizer não. Eu não ia aceitar. Por quê? Porque eu era soberbo demais para aceitar até mesmo que a igreja pudesse me ajudar. Aquilo era como uma vergonha pessoal, um fracasso pessoal. Só depois de passar por aquela experiência que Deus vai e toca no coração dele para ligar para mim: vai, come, já está quebrantado. Você entende? Soberba não tem nada a ver com esses protótipos, estereótipos que a sociedade criou. Nós somos, por natureza, soberbos. Uns mais, outros mais ainda. É assim, irmão, a gente tem que rir para não chorar. Porque quando você começa a entender a soberba, como ela opera no seu coração, ou você vai dar risada e dizer: Senhor, me perdoe, ou você vai entrar em prantos e vai chorar. O que é basicamente soberba, segundo esse texto de Gênesis 3? Qual foi a palavra final de Satanás para a mulher? Satanás chegou e disse assim: ó, primeira palavra: ei, Deus disse para vocês aí que vocês não podem comer de nenhuma fruta do jardim.
Aí Eva estava ligada, esperta, irmãzinha. Não, não é isso não. Deus disse que a gente pode comer sim, de tudo. Só do fruto da árvore que está no meio do jardim, esse a gente não pode comer. Aí o endemoniado do Satanás disse assim: não deu certo essa primeira, vamos para a segunda. Que Eva tinha dito que se comesse eles iam morrer. Mas Deus sabe, na verdade, que vocês não vão morrer. Em outras palavras, o que Deus disse não é verdadeiro. É o que a gente está fazendo hoje. A gente pega a palavra de Deus, mas não é bem assim. Tem que ter um jeitinho. A gente pega a palavra e quer dar um jeitinho. Não tem jeitinho. É assim. Não é bem assim. Vocês não vão morrer. O que acontece é, Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, vocês se tornarão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E aí vem o versículo 6: e viu a mulher que a árvore era boa para se comer. O que despertou o coração de Eva? A palavrinha: você vai ser como Deus. E aqui está a raiz da soberba. Eu quero ser o que eu não sou. É por isso que nós somos soberbos e somos mentirosos de nós mesmos. Porque nós nunca estamos satisfeitos com o que nós somos. Aí a gente fica inventando um monte de desculpa. Não, você tem que estudar para ser alguém. Rapaz, você pode estudar quanto você quiser. Você pode ter mestrado, doutorado, pós-doutorado, PhD, como diz a mulher do Júlio lá do Cristo, CNPq. Você pode ter o que você quiser. Você vai continuar o mesmo ser humano miserável, pecador, em revolta contra seu Deus. Adiantou estudar? Não. Entendeu? Não estou dizendo que não tem que estudar. Até porque eu estou ensaiando já. Eu acho que esse ano vai. Esse ano eu devo começar o meu doutorado lá na PUC. Então você não tem que estudar. O que eu estou dizendo para você é que às vezes nós nos escondemos em torno de títulos para acharmos que somos alguma coisa. Eu não estou satisfeito com o que eu sou. É verdade, eu não deveria estar satisfeito mesmo com o que eu sou, porque o que eu sou é um miserável, de um pecador, em revolta contra meu Deus, em revolta contra a vontade dele, vivendo para a minha satisfação, vivendo para o meu prazer. Eu deveria ter vergonha de mim. Mas em vez de ter vergonha, eu me escondo atrás de algumas coisas. Títulos acadêmicos, emprego que eu tenho. Aqui em Brasília isso é ótimo. Quando eu pastorei em Tietê, Tietê era um nome. Isso era muito interessante. O principal eixo de soberba da cidade de Tietê era o nome. Eu lembro uma vez que eu estava tão revoltado com isso, que você chegava lá e as pessoas diziam: ah, qual é o seu nome? Fulano. Você é família de quê? Isso lá em Tietê era forte. Uma vez eu estava tão revoltado com isso, eu disse assim: ah, que bom, você é família de quem? Não, não sou família de ninguém, eu sou um Zé Ruela. Agora aqui em Brasília você trabalha onde? É funcionário público?
Você entende a soberba? Nós vivemos numa sociedade corrompida pela soberba. Um negócio extremamente lucrativo aqui em Brasília. Isso não é lucrativo em lugar nenhum do país, a não ser aqui em Brasília. É cursinho para concurso público. É um monte de gente querendo ser o que não é, entende? Eu não estou dizendo que todos são assim, mas esse é o espírito da coisa. Há crentes fiéis a Jesus que estão fazendo concurso público porque querem ter de fato uma estabilidade, servir a Deus e glorificar a Deus no seu trabalho, mas esse não é o espírito da coisa. No geral, o espírito que opera é o da soberba. Como é que você instrui seu filho? Ele tem que ser um funcionário público? Soberba. Quer ver outra coisa que em Brasília é própria da soberba, dessa cultura da capital federal? Onde seu filho estuda? Esses dias, dando um curso, eu disse para as pessoas o seguinte: se tem uma coisa que eu peço a Deus e livre meu filho, é de estudar na UNB. E as pessoas ficaram chocadas. Não, eu não quero. Se depender de mim, meu filho não vai estudar na UNB. Por quê? Porque é uma instituição pecaminosa nas suas epistemologias científicas. É uma instituição cujos fundamentos filosóficos e educacionais são contra Deus. Eu não quero bater no peito com orgulho e dizer: meu filho estuda na UNB. Não! É óbvio que eu não vou impor isso a ele. Será uma decisão dele, será a respeito à decisão dele. Mas não vai haver no meu coração orgulho se ele inventar de ir para a UNB e miseravelmente passar. Porque para mim não interessa a instituição, o que interessa é ela estar comprometida com o quê? Por que que eu espero em Deus de todo o coração que todos os projetos da CEBI aconteçam? Porque eu quero que meu filho estude numa instituição onde valores do reino de Deus são ensinados. A soberba diz que meu filho tem que estudar numa grande universidade. Você entende? Nós somos imersos, nós estamos imersos numa cultura de soberba, onde nós queremos ser o que não somos. Esses dias alguém procurou o reverendo Dejaci para aconselhamento, porque estava revoltado, ele não conseguia melhorar o salário dele, melhorar a posição de vida dele. Mas para que você quer melhorar de vida? Para que você quer melhorar o salário? A resposta não é tão simples quanto você pensa. Porque talvez o exame do seu coração mostre que você está querendo melhorar de vida apenas para alimentar a soberba dentro de você. Se é isso, você está dizendo: Deus, eu não te amo, eu preciso de um salário melhor, porque eu não vivo sem um salário melhor. Se eu amo a Deus, cara, eu posso ganhar um salário mínimo e vou amar o Senhor. Eu vou ganhar um salário mínimo e vou ser grato a Deus se alguém me der uma cesta básica. Eu vou ganhar um salário mínimo e vou ser grato a Deus se alguém pagar para mim o aluguel da minha casa, ou uma conta de luz, ou uma conta de água. Eu não vou ficar
Ai, essa é uma humilhação, eu não consigo me sustentar. Não, eu vou dizer: Deus, obrigado, porque o Senhor, através de pessoas, tem cuidado de mim. Lembro de Elias, grande profeta de Deus. Passou uma fase complicada. Eu vou mexer com uma mulher lá, braba. Rapaz, não provoque mulher braba, é um negócio terrível. Vou mexer com a Jezabel. Rapaz, o homem enfrentou 400 profetas de Baal. 400, Marcelo? 450. 450 profetas. Quando Jezabel se levantou, o homem pulou fora: deixa eu correr daqui. Você entende que é uma mulher brava? O homem deu conta de 450 homens, mas fugiu de uma mulher brava. Aí ele está lá na caverna, se achando a cereja do bolo e passando necessidade. Sabe o que é legal? É que todo dia Deus mandava corvos levar a comida para ele. Eu não preciso de um mega salário. Eu preciso primeiro de Deus e um coração quebrantado para saber que não vai me faltar, que aquilo que é necessário Deus vai enviar, talvez não através do meu trabalho, mas através do amor de outras pessoas que vão cuidar de mim. Você começa a compreender como a soberba é grande no nosso coração? A gente quer ser o que a gente não é. Nada que você tenha conquistado te fará melhor do que alguém. Nada. E é isso que é difícil para muita gente. Eu costumo dizer para as pessoas que irmão, cachaça aqui acabou. Para os que estão assistindo via internet é brincadeira, mas é água mesmo do filme. As pessoas que passam e convivem comigo geralmente têm duas impressões muito interessantes a meu respeito. Eu também gosto. Desculpa, sei que tivesse pegado, perdão. Obrigado, Marcelo. Eu ainda vou aprender que tem uma garrafinha aqui embaixo. Eu não vou ficar pedindo. Uma vez eu fui dar um curso numa igreja, lá na Metodista Wesleyana, e foi uma senhora de uns 70 anos. Eu fui fazer um curso de hermenêutica. Rapaz, você quer? E a filha dela era aluna aqui do ITEB, da Batista Ebenezer. Parece que ela ficou sabendo desse curso. E aí depois do segundo dia de aula, ela chegou para a filha dela e disse assim: minha filha, como aquele pastor é humilde. E a reação foi essa quando eu contei para minha esposa, ela começou a rir. A pessoa foi: humilde! Porque essa é outra reação que geralmente tem quem me conhece, acham que eu sou soberbo. Bom, primeiro eu quero dizer a todos, eu sou soberbo. A desgraça do meu coração me faz soberbo. E essa é uma luta, sim, dentro do meu coração, como deveria ser uma luta dentro do seu coração para lidar com a soberba do seu coração. Mas as pessoas têm uma noção errada da minha soberba por causa da sua soberba pessoal. Exatamente. Segundo o padrão bíblico, todos nós somos imagem de Deus. Então o que acontece? Se eu sou imagem de Deus, tanto quanto você é imagem de Deus, eu não sou melhor do que você. Mas também é verdade que você não é melhor do que eu. Então eu costumo aplicar os meus relacionamentos
relacionamentos uma coisa que eu chamo o teste do nariz. Aonde está o seu nariz, o nariz está lá com você. Se você tenta erguer o seu nariz, o meu vai erguer junto com você. E aí é óbvio que para esse tipo de pessoa, eu sou extremamente soberbo. Já para essa senhora não. Por que ela me achou humilde? Porque ela vinha na sua simplicidade de perguntar as coisas, eu ia respondendo para ela, ia procurando ensiná-la. E o paradoxo dela foi assim: caramba, esse homem estudou tanto, mas ele conversa comigo aqui no meu nível. Então na cabeça dela isso é humildade. Como é que funcionou o teste do nariz? Seu nariz está baixo? O meu também está na mesma altura do seu. Esse é um teste para corações soberbos. Aonde você coloca o seu nariz? Em que altura ele está? Você sabe quando é que eu peço perdão a Deus da minha soberba? Não é quando você levanta o nariz e eu levanto com você. Eu peço perdão a Deus quando você levanta o seu nariz e eu ponho o meu acima do seu. Aí a minha soberba extrapolou a sua. Você entendeu o problema? Você é soberbo tanto quanto eu. O problema é que a minha extrapolou a sua. Por isso que eu disse, uns são mais soberbos e outros são mais ainda. Então nesse momento eu tenho vergonha de mim. Nesse momento eu me apresento ao Senhor, peço perdão. Nesse momento, se eu puder, naquele momento, lhe pedir perdão, eu vou lhe pedir perdão. E irmãos dessa igreja sabem que eu faço isso. Que já houve situação do meu nariz ficar acima do irmão e eu chegar e dizer, olha, me perdoe, porque eu tenho que aprender o caminho da humilhação para a soberba desgraçada que opera no meu coração. Porque ela opera, ela constrói os ídolos dentro de mim. E esses ídolos começam a me fazer acreditar que eu sou aquilo que eu não sou. Quem é você? Quem sou eu? Apenas um pecador mesquinho, egoísta, cheio de si mesmo, em busca do seu próprio prazer, em busca da minha própria satisfação. Você entende? Eu não amo a Deus. Eu amo a mim mesmo. E a menos que Cristo quebre isso dentro de mim e me faça olhar para o Senhor, eu não consigo ser tratado. A menos que eu olhe para aquele que o apóstolo Paulo diz, ele sendo igual a Deus. Tá bom para você? Ele não era igual ao melhor dos homens que a gente possa conhecer. Ele não era igual ao mais santos de todos os homens santos que já viveram nessa terra. Não, ele não era igual a isso. Ele era igual a Deus. E ele, Jesus, sendo igual a Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Ele não reivindicou o direito de ser Deus. E a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, de escravo, de alguém que se apresenta para servir ao outro, de alguém que se apresenta para obedecer à voz do seu Pai, servindo aqueles que são inferiores a ele. E Paulo havia dito, tende em vós o mesmo sentimento
que houve em Cristo Jesus. A soberba do coração é uma das portas mais fortes dos ídolos dentro de nós. É ela que vai quebrar todas as outras leis do Decálogo. É ela que vai operar a desconstrução do amor a Deus para que nos amemos, em vez de amarmos ao Senhor, em vez de obedecermos ao Senhor. Quando o Senhor diz: não terás outros deuses diante de mim, você está entendendo por que os falsos deuses operam no seu coração? Porque os falsos deuses são criados segundo a soberba do seu coração. Muito bem, há muita coisa aqui que eu quero tratar sobre esse problema da soberba ainda. Eu quero descrever com vocês biblicamente todo o caminho que a soberba percorre dentro de nós. E talvez até seja soberba da minha parte achar que eu vou conseguir descrever todo o caminho. Mas eu quero pelo menos descrever aquilo que me é possível entender até aqui na Escritura, sobre como essa desgraça da soberba opera em mim, construindo falsos deuses que me afastam do verdadeiro Deus e que me fazem odiar o verdadeiro Deus para que eu seja servido. Então vamos parar aqui hoje. Vamos voltar a esse ponto no próximo semana. Hoje foi apenas uma provocação introdutória. A minha esperança é que você, após entender isso, você faça que nem o apóstolo Paulo. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Porque como ela mesma nos diz, ela é como espelho para nós, que nos faz ver exatamente o que somos e como somos. Ajuda-nos a termos vergonha do que vemos em nós mesmos. Para que, vendo o mal que habita em nós, possamos olhar para o teu Filho Jesus, em quem encontramos redenção, perdão e cura para as nossas vidas. Ajuda-nos a compreender isso, Senhor, para que a cada dia estejamos mais em Ti e menos em nós mesmos. Em nome de Jesus. Amém.